que você anda lendo? Nós sabemos que hoje tudo à nossa volta está cercado por informações, seja pelas mídias sociais, seja pela TV, seja pelo rádio, seja por um emblema de camiseta, seja por uma propaganda, seja por um outdoor, enfim. Tudo à nossa volta nos convida à leitura. Agora, o segredo da leitura em si não está propriamente naquilo que se lê, mas sim naquilo que se absorve ao ler alguma coisa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um conhecido, e, por sinal, ele é uma pessoa que exerce um cargo de poder, né, acima de mim. Ele é um dos meus superiores, né, na empresa onde trabalho. E nós falávamos sobre esse assunto. E aí eu até achei engraçado, porque teve um dia em que ele, em um desses dias que nós estávamos conversando, ele me disse que lê cerca de 5 a 6 livros por mês, né? E o curioso é que eu sou uma pessoa que eu assumo que eu não tenho muita afeição, eu não sou assim um eterno visionário, um apaixonado pela leitura. Eu leio sim uma coisa aqui, outra ali, mas eu não sou assim um adepto da leitura. Eu sou mais fã de uma palestra, eu sou mais fã de ensinos mais contados, tipo em vídeos, em áudios, que não deixa de ser um tipo de leitura, né? Mas de uma forma diferente. Eu confesso que eu não sou um fanático pelos livros, por assim dizer, ou pelas informações impressas, né? Mas eu conversava com esse meu superior e ele me disse o seguinte, que ele lê cerca de 5 a 6 livros por mês. E para minha surpresa, nos bate-papos, eu acabo, não por mérito ou por arrogância minha, mas eu percebo que em assuntos corriqueiros ele meio que se perde. A gente conversa um pouco sobre política, sobre religião, sobre N assuntos, e eu percebo que ele fica perdido em determinados assuntos, e com isso eu chego à conclusão que as leituras, né, que ele tem tido com seus 5 ou 6 livros mensais, elas não têm ajudado muito ele não, porque são leituras que apenas é para o cara ler um livro, ou seja lá o que for. Não tem ali nas suas leituras, nos seus livros, algo que agregue para ele implementar na sua vida, no seu diálogo, sabe? Não se aproveita nada. E conversando mais afinco com ele, eu descobri que os livros que ele pega para ler são livros voltados à religião A, B ou C. Mas o interessante é que os livros que ele lê não são livros que contam a história, né, de como se originou a fé, a religião, no sentido de religar um ser humano ao outro. Mas os livros que ele lê são livros religiosos, ou seja, livros que levantam bandeiras da religião A, B ou C, sabe? E é por isso que eu me questionei, e questionei a todos nós, sobre o que nós andamos lendo. Afinal de contas, o que a gente lê de fato são coisas que são úteis, ou seja, são coisas que farão com que nós empreguemos elas em nossa vida, de modo que isso nos ajude a crescer como ser humano, como cidadão, como amantes de Deus, amantes da natureza? Ou será que é apenas uma mera leitura, apenas para você encher o peito e dizer, olha, eu leio tantos livros por mês, como esse meu superior, né? Então, meus amigos e todos que me ouvem neste momento, vale a pena a reflexão para a gente pensar sobre isso, porque eu penso que a leitura em si, apenas por ler, sabe, ela de nada tem valia. É por isso que é tão importante aprendermos a interpretar e compreender
os textos, né? Porque quando se interpreta, quando se sabe interpretar ou compreender um texto, é só assim que nós de fato conseguimos decifrar, opa, esse livro aqui ele é bom para mim, ele vai me agregar algo para a minha vida pessoal. Não, esse livro não vale nada, então eu não vou nem me perder meu tempo, né? Eu já disse para vocês que eu não sou um adepto à leitura impressa, né? As minhas formas de ler as informações, de absorver as informações são de outras formas, mas eu digo para vocês que o meu feeling a respeito de não perder tempo com coisas fúteis, ele é muito aguçado. De modo que eu confesso para vocês que hoje, com 32 anos de idade, se eu li ao longo de minha vida cerca de uns 7 livros, foram muitos. Mas eu confesso para você que os 7 livros que eu li foram livros que realmente agregaram e muito na minha vida. E até hoje, muito do que eu aprendi com esses pouquíssimos livros que li ao longo de minha vida, até hoje tem informações dos livros que eu ainda não nem implantei ou implementei na minha vida. Tamanho é o quão importante é estes livros. E não me pergunte o nome dos 7 livros, porque é óbvio que, como eu disse, são livros que eu li ao longo da minha vida. Eu não vou lembrar o nome de todos os livros, mas eu lembro da essência das informações que eu aprendi com estes livros. E dentre elas, uma que eu aprendi foi exatamente esta, a qual eu intitulei este podcast: O que você anda lendo? Em um desses livros eu aprendi exatamente isso, que não devemos perder nosso tempo lendo porcarias. Poxa, eu conheço pessoas que vão na livraria, eles pagam 50, 60, 80 reais em livros de coisas banais, em livros de coisas que você, só pela capa do livro, só pelo autor, sabe, você já sabe, né, que não é um livro bom. E aí vem alguns hipócritas e diz, não julgue o livro pela capa. E eu digo que sim, devemos julgar os livros pela capa, devemos julgar o livro pelo autor, devemos sim, porque é partindo daí que nós decidiremos se de fato iremos prosseguir com essa leitura ou não. Porque há casos em que nós lemos alguma coisa para aprendermos algo e há casos que nós lemos apenas por ler. E quando você não faz um auto-julgamento logo no início de uma leitura, pela capa, por quem escreveu, por quem vendeu, você já está errando logo no começo. Então é importante, esse livro aqui, a capa é meio esquisita. Esse livro aqui está me parecendo que ele não é bom. Mas quer saber de uma coisa? Eu já estou com um pouco de tempo, eu vou adquirir esse livro, eu vou pedir emprestado, eu vou ler esse livro, ou eu vou ouvir alguma coisa a respeito desse livro, para de fato eu ter certeza se esse livro de fato ele é inútil